Vamos para mais um jogão desta quarta-feira. Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Flamengo, tentando espantar a má fase, enquanto o rubro-negro vive uma lua de mel com o Tite. Pela quarta vez em 2023, Grêmio e Flamengo frente a frente, agora em Porto Alegre. A distância na tabela já é grande, 6 pontos. E a do momento até maior. O Flamengo de Tite chega com 2 vitórias consecutivas. O Grêmio de Renato com 3 derrotas seguidas. E muito se deve à consistência defensiva. É um enorme contraste. Basta ver a tabela. Nos 2 primeiros jogos de Tite, o Flamengo não foi vazado. Teve uma defesa mais segura. O Grêmio foi pelo caminho oposto. Nas 3 últimas partidas, 8 gols sofridos. Oscilar, todo mundo oscila. A gente sempre trabalha para que ela acabe o mais rápido possível. Mas aí você vê, já perdemos o Soares, temos vários jogadores fora, alguns da seleção, alguns entregam o departamento médico, e temos uma pedreira na próxima quarta-feira. Faltam 10 jogos, e nesses 10 jogos aí a gente vai continuar trabalhando bastante para a gente continuar sempre na parte de cima da tabela. O Grêmio tem a 4ª pior defesa do brasileiro, com 40 gols sofridos. É melhor apenas do que Santos, América Mineiro e Coritiba, todos na zona de rebaixamento. Ainda não vai ter Soares, suspenso. O Flamengo também tem desfalque, e logo na defesa. Fabrício Bruno levou o 3º amarelo. Pablo e Rodrigo Caio brigam pela vaga. Grêmio e Flamengo nos últimos 5 jogos deste Brasileirão. O Imortal tem apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, quase 27% de aproveitamento, 5 gols marcados e 9 sofridos. No mesmo período, o rubro-negro tem 3 vitórias, 2 empates, 73% de aproveitamento, 5 gols marcados e apenas 1 sofrido. Desde a chegada do Tite é negócio de 100%, 2 jogos em 2 vitórias, nenhum gol sofrido, né? Bom, momentos opostos, então. O Flamengo ainda com o direito a sonhar com o título, é difícil, mas é possível. E o Grêmio, nas palavras do próprio Renato, pensando aí em vaga direta para Libertadores. O discurso mudou do Grêmio, né? Que era uma coisa de, não, estamos na briga, agora já o elenco não é tão bom, estamos aí tentando, com a ausência importante do Luizito. Pois aliás, o discurso mudou dos 2 lados muito rapidamente, né? No Flamengo, mais justificável, porque, enfim, você teve a troca de treinador, e aí, por mais que, né, a gente pode até olhar para Flamengo e Vasco e dizer, o jogo poderia e talvez devesse até ter terminado empatado pelo que foi, mas a verdade é que, assim, o Tite tem os seus méritos, o mérito claro da defesa, não é à toa, né? O Flamengo tende a tomar muito menos gol, e eu acho que é normal o torcedor do Flamengo acreditar na possibilidade de título ainda, por que não? Então, acho que, assim, muito rapidamente, 2 vitórias, a troca de um treinador, e agora o Botafogo não jogando ainda essa semana, né? O Flamengo pode se aproximar, ficar 6 pontos, que, ok, com um jogo a mais, mas psicologicamente isso tem um efeito. Então, o discurso muda bastante no Flamengo, acho que até acreditando em título. E acredito que deva ser assim. Você precisa acreditar em título nessas condições num campeonato por pontos corridos. E do outro lado, o Grêmio, que assim, o discurso muda. Eu acho que seria muito compreensível se no começo da temporada a gente falasse no Grêmio estando mais ou menos na posição que está, um pouquinho abaixo até, né, por toda a dificuldade de um time que vem de uma Série B. Mas a questão é que a gente viu o Grêmio jogar muito bem, sempre com essa fragilidade defensiva, né, destacada na matéria do Pedro. É verdade, o Grêmio sempre mostrou essa fragilidade defensiva, mas jogou muita bola quando dominava o jogo, quando tinha a bola nos pés. E por isso, acho que também é legítimo o Grêmio acreditar na possibilidade de ficar entre os 4, de conquistar uma vaga na Libertadores, seja ela direta ou não. Mas isso talvez passe muito, até pelas 3 derrotas seguidas, talvez passe muito pelo jogo de amanhã contra o Flamengo. Um jogo, convenhamos, dificílimo, né? Porque a gente está falando do Flamengo, o melhor elenco do Brasil, ainda, né? Gostem ou não gostem as pessoas, é evidente que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, ainda que não tenha mostrado um futebol condizente com esse elenco na temporada. Eu fico aqui pensando quem vai comandar as ações no jogo. Fora de casa, o Flamengo vai dar o ritmo da partida? Vamos ver. O Grêmio jogando em casa. Nos 3, vamos lá, Everton Ribeiro. 55 jogos, 36 como titular, 2 gols, 6 assistências em 2023.
Arrascaeta, 11 assistências em 2023 para 44 jogos, 36 como titular, 8 gols. Gabigol, 20 gols em 2023 para 53 jogos, 45 como titular e 4 assistências. O Tite não é bobo, né? Quer todo mundo. Pois é, não tem muito campeonato pela frente, né? Não são muitas rodadas, é claro que é tempo suficiente e pontos em disputa suficientes para mexer um pouco com esse final, não só na parte de baixo, onde a emoção está garantida até a última rodada, talvez até depois da última rodada, mas talvez, estou dizendo que talvez, a opinião a respeito de alguns jogadores do Flamengo, esses aí incluídos, ao final do campeonato, depois dessas últimas rodadas, seja completamente diferente do que foi até agora. Porque o Flamengo pode passar a jogar de uma outra maneira, as 2 primeiras atuações sob o comando do Tite já mostraram outro tipo de organização e muita gente pode crescer dentro dessa ideia. Jogadores técnicos que normalmente foram decisivos, que têm um longo histórico de serviços prestados, que muita gente está falando, fisicamente esse está em declínio, não é mais tão influente, não ajuda mais tanto. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, a temporada deles não está entre as melhores, evidentemente que eles próprios fizeram pelo Flamengo. Mas as coisas podem mudar e o futebol tem muito essa coisa da última impressão. O Tite quer a permanência deles? É óbvio, você não quereria, Gustavo? A gente fez aqui outro dia, com a Marcela ali do lado do monitor, quem fica, quem não fica e tal. Assim, eu pensando com a cabeça de, esses caras jogam para mim, jogam comigo, eu quero todos eles. Alguns por 1 ano, outros por 2 anos, mas eu quero todos eles, quero que eles fiquem. E o ponto que o André toca sobre como a mudança de trabalho muda o olhar sobre os caras é uma lição assim, que deveria ser elementar. Para o próprio torcedor, por mais que a gente entenda que o torcedor é movido pela sua paixão, ele não é obrigado a ser racional, ele pode ser racional, mas ele não é obrigado, mas trabalhos ruins jogam todo mundo para baixo e gera a impressão de que ninguém serve mais, de que tudo é fim de ciclo. Eu cheguei a ler nessas loucuras que aparecem nas timelines das diferentes plataformas que o Gabriel vivia fim de ciclo. Quem é o maluco que vai deixar o Gabriel embora do Flamengo? Né? E reforçar o inimigo, né? Não tem nenhuma condição. Ainda tem essa, né? Você, sendo um clube brasileiro, abrir mão do Gabriel, né? O Gabriel não está em fim de ciclo no Flamengo, Pedro, né? O Pedro, falaram muito. O Bruno, assim, eu tenho um pouco mais de dúvida quanto à longevidade do contrato do Everton Ribeiro. Acho que esse é o único ponto a ser observado, porque ele é o mais velho deles, porque ele foi o que chegou antes deles, porque foi o que mais caiu de rendimento dentre eles. O Arrascaeta tem condições físicas a serem observadas, mas tecnicamente o Everton foi quem mais oscilou. Então eu olharia com carinho a longevidade do contrato. Mas para o bem deles, desses jogadores, para o bem da história deles dentro do Flamengo, chegou um técnico que joga todo mundo para cima. E as coisas vão se estabilizando e o olhar sobre essas peças vai voltando aos pouquinhos à normalidade. No caso do Everton Ribeiro, aliás, ele que foi o mais falado, né? Que podia sair. Era a dúvida se ia renovar ou não. O São Paulo. Fluminense. Mas nessa altura do campeonato, com um técnico como o Tite, é melhor você ter todo mundo na mão, né? Do que justamente você reforçar o adversário, né? Os modelos de jogo dos treinadores que o Flamengo teve ao longo de 2023, eles foram modelos que, por um motivo ou por outro, sempre olharam para o Everton Ribeiro de um jeito meio estranho assim. E isso acabou interferindo, evidentemente, na temporada que ele teve. Eu não acho que o Tite vai utilizar o Everton Ribeiro de uma forma que não seja a melhor para ele, Everton. Ele pode não ser titular todo jogo, pode não jogar a maioria das partidas, mas toda vez que ele estiver em campo vai ser de uma maneira que o Flamengo se beneficie das principais características dele. E isso pode ser ótimo para ele também, até nessa questão de negociar a sua permanência. E esse é um ponto, porque assim, se a gente olhar para a maneira que o Tite montou o Flamengo nesses 2 jogos, tendo todo mundo à disposição, a impressão que eu tenho é que o Everton Ribeiro é banco. É banco, porque o Tite vem usando nesses 2 jogos o Gerson como, assim, sem bola, o Flamengo vai num 4-4-2, com o Gerson sendo um meia pelo lado. No outro lado, o Bruno Henrique. Os 2 volantes centrais, Thiago Maia e Eric Pulgar. E Arrascaeta e Pedro à frente. Esse tem sido o modelo do Flamengo sem bola. Então, onde o Everton Ribeiro gosta de jogar, joga o Gerson. Ou quando o Arrascaeta não joga, ele vira essa opção.
Então, assim, mesmo entendendo que a renovação ela faz sentido dentro dos termos contratuais mais adequados, eu vejo o Everton Ribeiro com uma perda de espaço. E isso tem que ser encarado naturalmente. Acho que no time ideal do Tite hoje, ele é a primeira opção no banco de reservas. Mas isso porque nós estamos falando de reforços ainda. O Flamengo pode... Certamente vai, né? Para o mercado ainda. Mas vai começar a temporada podendo ter aquela discussão de novo. Dá para jogar com Gabigol e Pedro? O Pedro vai ficar na reserva? Vai ser legal para ele? É bom para ele? Ele vai querer? O Gabigol no banco é um problema? Vai ter isso. Mas acho que o Tite tem capacidade de levar isso de uma forma muito melhor do que os anteriores. Né? A minha impressão é que agora, até o final do campeonato, com o objetivo principal, que é de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, e eventualmente, ninguém sabe o que vai acontecer com o Botafogo, demais competidores, o Flamengo pode ter aí uma pequena oportunidade e, se tiver, precisa aproveitar. Mas a minha impressão é que, até o campeonato terminar, todo mundo comprometido com esse objetivo e também a comissão técnica, junto com a diretoria, observando e planejando o ano que vem. Porque já passa da hora, né? Essa questão de quem estará no Flamengo em 2024, ela já está, ou já deveria estar em andamento com algumas certezas, algumas ideias muito firmes em relação ao pessoal, em relação a quem do elenco o Flamengo quer e quem não quer. Agora tem a chegada de um treinador que vai dar a sua opinião e é claro que isso precisa ser considerado também. Mas é um momento de também observação por parte do Tite e com as convicções dele sobre quem são os jogadores com quem ele quer trabalhar. Ô Alex, a resposta sobre se Gabriel e Pedro vão jogar juntos, ela não está nas mãos do Tite. Ela está nas mãos de outra pessoa, do Bruno Henrique. Enquanto o Bruno Henrique estiver bem, não tem Gabriel e Pedro. Se o Bruno Henrique oscilar, abre a discussão para alguém entrar. Enquanto o Bruno Henrique estiver bem, é Bruno Henrique mais um, ou Gabriel ou Pedro.